Lucão, meu Deus do céu, taxa Selic subiu, tá 3,5% ao ano. O que eu faço? O que muda dos meus investimentos? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Investindo com Lucas. E nesse vídeo a gente vai entender o que essa alta da Selic muda na sua vida, nos seus investimentos, no seu dia a dia. E eu vou te mostrar aqui agora, mas antes eu peço encarecidamente que se você for novo aqui no canal, não esquece de se inscrever, deixar aquele like e bora pra nossa vinheta. Bom, vamos lá, o Copom, Comitê de Políticas Monetárias, acabou de soltar a notícia de que a nossa taxa básica de juros subiu de 2,75% para 3,5%. Ou seja, nossa taxa de juros, a taxa Selic, que baliza todo o mercado de juros brasileiro, acabou de subir essa taxa. E o que isso vai mudar na sua vida? Bom, primeiro vamos dar uma olhada num breve overview aqui de como que essa taxa de juros se comportou ao longo dos últimos anos. No final de 2015, no dia 29 de julho, essa taxa chegou no máximo, que foi de 14,25%. Nessa época, os juros estavam altíssimos e muitas pessoas não investiam em bolsa por conta da renda fixa já estar pagando de forma absurda 14,25%. Só que aí o que aconteceu? A taxa de juros caiu e no dia 13 de março de 2021 ela chegou na mínima histórica brasileira, que foi de 2%. E isso gerou um movimento em massa das pessoas indo para a bolsa, porque justamente elas não conseguiam mais rentabilidade garantida em renda fixa, que pagava 14, 15, 16% ao ano. Agora a renda fixa estava pagando 2%. E isso gerou um movimento em massa de pessoas migrando para a renda variável, para ações, para fundos imobiliários. Inclusive foi um dos momentos onde a gente viu o maior crescimento de pessoas, de CPFs, na Bolsa de Valores. E aí beleza, essa taxa permaneceu baixa por um tempo até o dia 17 de março de 2021, onde ela foi de 2% para 2,75%. E hoje, um mês e pouco depois, no dia 5 de maio de 2021, o Comitê de Políticas Monetárias do Banco Central comunicou pra gente que essa taxa subiu de 2,75 para 3,5. E o que de fato essas mudanças vão fazer na sua vida? O primeiro ponto é entender o seu dia a dia. O que muda? Bom, basicamente os juros foram aumentados, o que deve impactar o seu crédito de cartão de crédito, juros de boleto, qualquer tipo de dívida que você tenha deve automaticamente aumentar de valor, principalmente se for uma dívida balizada em CDI, em Selic. É o que a gente chama de pós-fixado, que depende dessa taxa para saber quanto que você vai pagar no final. E é justamente isso que impacta mais as pessoas que investem, porque as empresas da Bolsa de Valores, afinal, quando a gente compra uma ação, a gente está se tornando sócio de uma empresa. E essa empresa, ela vende um produto, vende um serviço, ela vende alguma coisa. E muitas vezes as empresas também pegam empréstimos para investir no próprio negócio e para crescer. E esses empréstimos, normalmente, eles são balizados em Selic ou em CDI. O CDI depende da Selic. Sabe quando você vê uma debênture? Uma debênture justamente costuma pagar em CDI. E você vai lá, compra a debênture, você comprou ali o título de dívida, essa empresa está te pagando os juros. E aí que tá, se é uma dívida pós-fixada, que depende da Selic, automaticamente a sua renda fixa vai passar a te pagar mais. Só que quem está pagando isso para você? São justamente as empresas. E automaticamente isso impacta as empresas, porque o mercado vendo que a dívida aumentou, que os juros aumentou, o que vai acontecer com a dívida daquela empresa? A dívida automaticamente aumenta. E isso impacta o que a gente chama de valuation, é o valor daquela empresa frente ao mercado. E muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, a Bolsa de Valores, ela não precifica o que está acontecendo no momento, ela precifica anos à frente, prevendo movimentos, tentando prever movimentos. Não que necessariamente a gente consiga fazer isso, mas a Bolsa, ela tem emoções, as pessoas que estão operando na Bolsa têm emoções e todas essas notícias, esses impactos, as dívidas das empresas aumentando, acabam impactando também o preço das empresas. Só que aí que tá, hoje inclusive saiu a notícia de que o Comitê de Políticas Monetárias podia aumentar a taxa de juros, olha só, Copom, Selic, ó. Copom deve anunciar alta de 0,75% em pontos percentuais nessa quarta-feira, ou seja, hoje está em 2,75, a tendência é que vá para 3,5. Só que aí que tá, será que é uma grande novidade? Será que essa notícia já não foi precificada antes de ela sair aqui? E o que eu quero dizer com isso? Existe um negócio que a gente chama de juros de longo prazo, ou juros futuros também. E o que são esses juros futuros? Vamos colocar aqui, ó, juros futuros DI. Se a gente pegar aqui nas cotações do Infomoney, essa taxa de juros, ela tenta prever os juros futuros do país. E a gente já estava prevendo aqui uma taxa de juros pro final de 2021, aqui, ó, dia 1 de dezembro de 2021, uma taxa de 4,6. Então as pessoas já sabiam, já esperavam, não exatamente quanto estaria a taxa, mas elas já sabiam em média quanto essa taxa estaria. E a gente vai um pouquinho além, ó. Pro final de 2020, essa taxa está esperada de estar em 6,17. Pro final de 2021,
2023 a taxa esperada é 7,28% ao ano, e no final de 2024 7,8% e final de 2025 8,26%. Então não é uma grande novidade essa taxa de juros subir, então a gente não deve ver grandes oscilações no mercado por conta disso, porque a gente já esperava, as pessoas que operam em bolsa normalmente já sabem disso. Lógico que tem algumas pessoas que não sabem, então o impacto na bolsa pode ser um pouco menor. Mas por que eu digo isso? Porque os juros aumentando, automaticamente a dívida das empresas aumenta, ou seja, é esperado que o lucro das empresas caia, porque ela vai ter que gastar mais dinheiro com dívida. Então uma despesa maior impacta num lucro menor. E as ações tendem a sofrer um pouco com isso, como eu disse, no curto prazo as ações tendem a sofrer, principalmente com notícias, com esse tipo de coisa. Mas como já era esperado esse aumento dos juros no país, essa expectativa meio que já estava embutida no preço dos ativos. Tanto que se a gente for olhar o gráfico da nossa Bolsa de Valores hoje, mesmo com essa notícia, ela subiu aqui 1,57%. Se a gente for pegar nos últimos um mês, mesmo com esses resultados já esperados, ela subiu aí 1,76%, isso no último mês, né? Pegando aqui no último dia, 1,57%. Ou seja, essa notícia não impactou tanto o mercado, porque como a gente já viu, já era esperado esse aumento da taxa de juros. Mas agora vamos entender o porquê que esse aumento acontece. Por que o Copom aumentou a taxa básica de juros? Bom, basicamente como a taxa de juros permaneceu em 2% por muito tempo, isso estimula as pessoas a pegarem empréstimos. Muitas vezes as próprias empresas ou pequenos empresários que querem comprar uma máquina americana que não tinha dinheiro para comprar, porque os juros eram muito altos, agora com juros baixos ficou bem mais acessível. E essa taxa de juros baixa estimulou as pessoas a comprarem. E o que acontece? Quando tem muita demanda de compra, os preços das coisas sobem. E agora a gente começa a falar de inflação. A inflação aumentou muito nesses últimos tempos que a taxa permaneceu baixa. Se a gente for pegar aqui o Banco Central, se a gente entrar aqui no site do Banco Central para a gente dar uma olhada na inflação aqui nos últimos tempos, vamos pegar em tela cheia aqui, olha como está a nossa inflação hoje, 6,1%, muito maior do que as projeções que a gente já tinha, que era de cerca de 4%. Ou seja, o que o Banco Central, o que o Copom está tentando fazer? Aumentando a taxa de juros, eles automaticamente aumentam os custos dos produtos, né? Você vai ver produtos mais caros na prateleira, principalmente se você for parcelá-los. Isso serve para qualquer tipo de produto. E os preços estando mais altos, a ideia é que as pessoas tendam a consumir um pouco menos. Então esse aumento da taxa de juros, basicamente, ele desestimula a economia de forma a tentar controlar os preços. Porque tendo uma demanda menor de pessoas querendo comprar ou topando pagar aqueles preços mais altos, a tendência é que ou os preços se mantenham ou que eles caiam. No Brasil, pelo menos, a gente nunca viu o cenário de deflação, que são as coisas ficando mais baratas. A gente só vê inflação. Então, a ideia dessa alta de juros é justamente tentar controlar um pouco a inflação do país. E já está bem acima do projetado. Só que aí que tá. O Brasil, ele aumentando essa taxa de juros, como a gente tem os títulos públicos, que são o Tesouro Selic, que a gente pode ir lá investir, essa dívida o governo tem que pagar pra gente. E ele aumentando a taxa de juros, automaticamente ele vai ter que pagar mais no futuro para nós, que somos investidores, tanto pessoa física quanto empresas que investem em tesouros públicos, títulos públicos. Só que aí que tá, o nosso PIB brasileiro, ele é basicamente mais de 90% títulos de dívida, ou seja, o PIB do Brasil é basicamente dívida. O que acontece se o Brasil não tem condições de pagar essa dívida no futuro? Ele vai ter que imprimir dinheiro para pagar essa dívida para as pessoas, só que a gente sabe o que acontece quando um país, um bloco econômico imprime dinheiro. A gente gera inflação. Por quê? Porque tendo muito mais dinheiro no mercado para ser balizado no mesmo PIB, dos mesmos títulos de dívidas, na verdade, ele está dissolvendo o poder do dinheiro. A sua nota de 100 reais, por exemplo, aqui eu estou com uma nota de 100 dólares, mas a sua nota de 100 reais, ela vai ter um poder de compra menor. Ou seja, como que você percebe isso? Vendo preços maiores no mercado. Só que é difícil a gente prever isso, a gente tentar entender. Então vamos voltar aqui para o tema da Bolsa de Valores, né, que é o mais interessante aqui. Essa taxa de juros, ela tende a impactar com a notícia no curto prazo, mas no médio e longo prazo, a gente sabe o que vai acontecer. Beleza, as dívidas das empresas aumentaram. Só que automaticamente quem que vai pagar o preço disso? O consumidor. Principalmente se você investe em empresas de setores perenes, como banco, setor elétrico, setor de saneamento, setor de saúde, setor de seguros, todos esses setores, provavelmente as pessoas vão continuar a contratar. Por exemplo, as pessoas não vão ficar sem pagar energia elétrica, né? E muitas vezes as empresas de energia elétrica são as empresas que mais têm dívida. Se a gente for olhar aqui, por exemplo, no Fundamentei, olha só que interessante, ó. Se a gente pegar uma Engie, por exemplo, que é uma das maiores geradoras
de energia elétrica do Brasil. Olha o quanto de dívida ela tem. 16 bilhões de dívida. Ela tem um dívida líquida sobre o EBITDA de 2, ou seja, ela demoraria 2 anos para pagar a dívida dela se ela abrisse mão de todos os lucros só pagando com o resultado operacional. Ou seja, esse tipo de empresa, ela tem uma dívida alta. E automaticamente, com o juros subindo, ela vai ter que pagar mais dívida no futuro. E ela vai fazer o quê? Ela vai implantar isso no preço do produto que ela vende. Então a gente pode esperar, talvez, aumentos de preços desse tipo de setor aqui, em que as pessoas não deixam de consumir, justamente porque os donos dessas empresas não vão assumir esse BO do governo ficar aumentando os juros. Eles vão complementar isso no preço das coisas e quem vai pagar no final é o consumidor. Então, entendendo o que acontece pro longo prazo quando a gente investe em ações. Basicamente, as ações vão continuar entregando lucro, principalmente ações de setores perenes. Lógico que vão ter empresas que vão sofrer com isso, talvez não consigam se recuperar, mas ainda assim é um aumento baixo, um aumento pequeno na taxa de juros. Recentemente a gente estava com 2% até o mês de março, mas isso aumentou e hoje a gente já está chegando aí em 3,5%. E automaticamente essas dívidas aumentam, fazendo com que o lucro diminua e possivelmente as cotações diminuam. Mas como a gente já viu, os juros já eram esperados em aumentar. Então muito possivelmente isso já estava precificado nas ações. Então a gente não deve esperar grandes movimentos para as ações. Lógico que vocês que me conhecem há mais tempo, eu não gosto de ficar dando projeção do que vai acontecer, a gente não sabe timing, prever esse tipo de coisa, é impossível a gente prever, mas a gente pode esperar algumas coisas. Na prática, o que muda? Primeiro, a gente tem que ficar muito atento com a taxa de juros real. O que é a taxa de juros real? Bom, a gente tem inflação hoje, né, que a gente acabou de olhar aqui. A nossa inflação esse ano já bateu aí 6,1% nos últimos 12 meses. Né? Sendo que a nossa taxa básica de juros está pagando aí 3,5%, vai pagar 3,5% a partir de amanhã. E o que a gente pode tirar disso? A taxa de juros ainda continua negativa. Se a gente pegar um bloquinho de notas aqui para ver, a nossa Selic está pagando cerca aí de 3,5% hoje, depois da atualização, sendo que a nossa inflação, deixa eu aumentar um pouquinho aqui pra gente, sendo que a nossa inflação dos últimos 12 meses foi de 6,1%. O que na prática, mesmo com o seu dinheiro tendo rentabilidade aqui na Selic de 3,5% ao ano, a inflação está maior. Ou seja, isso leva a gente para um cenário de juros reais negativos, ou seja, por mais que o seu dinheiro esteja aumentando, você está perdendo dinheiro, mesmo ele estando rendendo mais hoje. Para a gente entender na prática, por exemplo, se tinha um produto que ano passado custava R$100, hoje ele custaria em média, após os 6% de inflação, R$106,10, que foi justamente esse aumento. Só que os seus mesmos R$100 estando investidos em Selic, teriam se transformado aí, tirando os impostos, né, na prática vai dar menos, teriam se transformado em R$103,50. Na prática menos, né, porque os juros mudou agora. Mas é esse cenário, vamos supor que continue a inflação aqui. O que aconteceu? Os seus R$100 que antes compravam esse mesmo produto, agora você precisaria ainda de R$3 a mais. E parece pouco, né, a gente falar assim. Só que a inflação do Brasil, a inflação do real brasileiro, já foi muito acima disso aqui. E no longo prazo, isso aqui corrói profundamente o seu poder de compra. Desde que o real foi criado, nos últimos 20 e poucos anos, desde 1994, ele já perdeu mais de 80% do poder de compra. Ou seja, para comprar um produto que custava R$1 antes, hoje você precisaria de uns R$4, R$5. É mais ou menos esses os cálculos. Inclusive a gente zoou aí com o Kinder Ovo, que era baratinho, hoje custa 15 conto, um Kinder Ovo, R$10 lá quanto custa. Esse é o poder da inflação, é a perda do seu poder de compra. Antigamente a gente entrava no mercado, com R$100 a gente fazia a limpeza no mercado. Hoje você compra 3 itens ali, 4 itens, acabou o seu dinheiro. E é justamente isso que acontece com a inflação. E como que a gente se blinda contra a inflação? Estando em economia real, quem que ganha dinheiro com isso no final de tudo? São sempre as empresas. No final de tudo, quem vai aumentar os preços e ganhar dinheiro com isso são os donos das empresas. E como que você se torna dono de empresas? Tendo ações. Então, agora que a Selic subiu, não é o momento para você vender suas ações ou para você ficar desesperado. Se você já tem uma carteira bem moldadinha, bonitinha, mantenha a estratégia normalmente. Falando aqui sobre reserva de emergência, o que muda para reserva de emergência? Nada. Você vai decidir um percentual do seu patrimônio, que é reserva, e você vai mantê-lo, não importa se taxa subiu, se taxa caiu. E o que mudar na sua estratégia de investimentos também? Nada, não vai mudar a sua estratégia de investimentos, desde que você já tenha uma carteira sólida. Ações Brasil, ações Estados Unidos, uma parte em dinheiro em caixa para a gente usar como reserva de emergência, ou até mesmo para quem gosta de reserva de oportunidade. Sua estratégia de investimentos não vai mudar. No longo prazo, o que vai acontecer é justamente isso aqui. As ações aumentando de valor, vou pegar aqui na página 77 do Investir em Ações no Longo Prazo. No longo prazo, o que vai acontecer? A inflação vai subir,
por exemplo, temos a inflação em dólar aqui, a inflação subiu no longo prazo, beleza, gráfico de 210 anos, só que as ações ganharam e muito. Por quê? O que acontece? Porque as ações não vão simplesmente aumentar o preço do produto com base em quanto foi a inflação do período. Eles vão aumentar o preço do produto mais o que esse produto melhorou. Daqui 5 anos não vai ser o mesmo iPhone, vai ser um iPhone muito melhor. Então a Apple não vai simplesmente aumentar o preço dela com base na inflação. Vai aumentar mais do que a inflação, justamente por conta do produto ter melhorado muito. Lição que fica: inflação está alta, juros reais estão negativos, os seus investimentos em renda fixa estão perdendo dinheiro, por mais que você veja mais dinheiro lá. A gente está falando de rentabilidades negativas, juros reais negativos. E como se blindar disso? Tendo uma carteira sólida em ações. No longo prazo, as ações não perdem para a inflação. Lógico que no Brasil é um país emergente, isso pode acontecer, talvez o Brasil quebrar de vez. Pode acontecer. Por isso, invista em outros países também, economia forte, moeda forte, dólar, tenha dinheiro fora do Brasil. A gente já vê esses resultados da inflação. Se a gente pega aqui o real frente ao dólar, BRL e USD, olha só, com 19 centavos de dólar o americano compra R$1, né? Como nossa moeda é desvalorizada, eles precisam de centavos para comprar o nosso real. E se a gente pega nos últimos 5 anos, o real já perdeu cerca de 41% do poder de compra pro dólar. Resumindo, o aumento da taxa de juros não vai mudar a sua estratégia de investimentos, mantenha a mesma estratégia, foco no longo prazo, porque no longo prazo quem lucra são sempre as empresas, e se você quer estar protegido contra a economia como um todo, nada melhor do que você estando investido em ações. Só que aí que tá, no curto prazo podem sofrer oscilações negativas. Então tenha uma parte da sua carteira dedicada para renda fixa, mesmo que você esteja perdendo para a inflação, não tem problema. Aquele dinheiro não é para ganhar da inflação, ele é para te dar segurança no momento de desespero. E para finalizar, a gente pode fazer aqui algumas projeções sobre quanto que vai render a nossa poupança hoje. Vamos pegar aqui, ó, com a nossa taxa Selic hoje a 3,5% ao ano, a gente sabe que a nossa poupança paga 70% da Selic, 70% de CDI aí. Então vai dar na prática aí 3,5 vezes 0,7 vai dar 2,45% ao ano de rentabilidade, o que na prática já perde bastante para a nossa inflação, então rentabilidades negativas. E o dinheiro em Tesouro Selic te daria aí cerca de, vamos dar uma calculada rápida aqui, ó, 100% da Selic te daria cerca aí de 3,5% ao ano, o que na prática, se você tivesse R$100, você teria daqui a um ano R$103,50, enquanto na poupança você teria R$102,45. Só que aí que tá, aqui no Tesouro a gente teria que pagar o imposto. E quanto que a gente pagaria de imposto? Deixando o dinheiro lá por um ano, tabela regressiva de imposto de renda. Você pagaria cerca aí de 17% da sua rentabilidade se você fosse deixar o seu dinheiro lá. Então se a gente fizer 100% menos 17,5%, você teria ainda 82% do que rendeu, né? Então vamos fazer um cálculo básico aqui. Você teria ainda 82% disso, só que na prática você ainda pagou a taxa de custódia do Tesouro Direto. Quanto que é essa taxa de custódia do Tesouro Direto? Taxa de custódia 0,25% ao ano. Então, na prática, você teria esses 103,50 corroídos por 0,25, que daria aí 100% menos 0,25, daria isso aqui, multiplicado por 103,50. Na prática, você teria 103,24. E desses 3,24 que você lucrou, você ainda teria 87,5% disso aqui, justamente por conta do imposto de renda. Então, na prática, e tirando os 17,5% de imposto, na prática, você ainda teria, desses R$3 e pouquinho que sobrou aqui, ó, desses 3,24, você teria ainda cerca de 82,5% disso aqui. Então, vezes 0,82. Então, na prática, o seu dinheiro em um ano no Tesouro Selic se tornaria aí R$102,67, né? Tirando todas as taxas aí. O que na prática ainda é um pouquinho mais do que a nossa poupança, né? Aqui eu tô falando da poupança. E assim, é mixaria a mais. Esse 0,75 a mais que a taxa subiu não vai impactar a sua vida de forma absurda. Meu Deus, a poupança tá pagando muito mais, vou me aposentar muito mais cedo. Não, esquece isso. O que vai te aposentar muito mais cedo é você focar em ganhar mais com o seu trabalho e você investir numa carteira diversificada de ações. Esse aumento de juros que a gente está vendo aqui na taxa Selic não vai de forma alguma impactar em você se aposentar 5 anos mais cedo ou 1 ano mais cedo. Não, vai ser praticamente irrisório esse aumento aqui. O que você tem que entender, o que você tem que tirar desse vídeo é: a estratégia não muda, foca no longo prazo e foca no seu trabalho para você ganhar mais, investir mais o máximo possível numa carteira diversificada, que é justamente o que eu ensino para os meus alunos dentro do método Investindo com o Lucas, que provavelmente está com as matrículas fechadas, mas se você quiser se inscrever para ter acesso às minhas aulas, o link está aqui embaixo quando as matrículas forem abertas. Se você estiver aqui com o link,
que você vai receber no seu e-mail que as matrículas estão abertas, aí você vai poder se inscrever. Bom, então por esse vídeo é isso, fica tranquilo, essa taxa não vai impactar absurdamente sua vida, não tá nos parâmetros que a gente tinha ela antigamente, que estava 14% ao ano, porém se ela continuar subindo muito, isso pode sim impactar a economia do país. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas mantenha calma aí, foco no longo prazo, é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal. O Lucas aqui, aquele abraço, falou, foi até e bora ficar milionário.